Sabe, hoje é o penúltimo culto. A palavra que eu vou ministrar, eu não vou dizer que ela é a mais importante que eu já preguei aqui como pastor, mas está entre as mais importantes. Sabe, tudo nessa vida existe um fundamento. Eu dava palestra em faculdade, em empresa, e quando eu começava a falar, as pessoas mais inteligentes falavam: posso falar com o senhor? Eu falei: claro. Me explique qual é o fundamento, a base disso que você acabou de falar. Por quê? As pessoas querem entregar suas vidas em algo que tem fundamento. Quantas pessoas se matam escolhendo coisas erradas porque não conhecem fundamentos? Nem o engenheiro em sã consciência ia permitir uma construção sem uma base sólida. E eu vou dizer, a Bíblia, Deus, Ele é lindo, Deus Ele é perfeito. A Bíblia diz em Hebreus que nós viveríamos pela fé. O meu justo viverá pela fé. Primeiro pilar, você é justo porque Deus te justificou. Agora, quando você não tem revelação que você foi justificado, não tem como você andar pela fé. 2 Coríntios 5,11, não precisa projetar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você foi feito justiça de Deus. O que significa? Não tem mais a ver com você, não tem mais a ver com o que você tem. Você pode prosperar porque você foi feito justiça de Deus. Você pode empreender porque você foi feito justiça de Deus. Você pode liderar porque você foi feito justiça de Deus. Você pode casar porque você foi feito justiça de Deus. Você está escondido nele. A Bíblia diz que nós estamos escondidos. Você foi feito justiça de Deus. Então, se o meu justo vai viver pela fé, tem muito crente, crentes infrutíferos, porque eles não entenderam a base da fé. Eu gostaria de hoje compartilhar com você qual é o fundamento da fé. Será que o fundamento da fé é o poder de Deus? Será que o fundamento da fé é não faltar o culto? Será que o fundamento da fé é ser líder de célula? Será que o fundamento da fé é a sua justiça? Olha que interessante. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz para com Deus. Fé é você confiar, fé é você entregar. Mas quando você tem a revelação que você foi justificado pela fé, você tem paz. Quantas pessoas medo de morrer, medo de ficar viúvo, medo de pegar um câncer, medo de não multiplicar, medo de passar fome, medo de não casar? Todos esses medos é um sinal que você não consegue viver em paz. Por quê? Você não teve a revelação que você foi justificado. E quando você entende que você foi justificado e você está escondido nele, eu vou dizer, nada mais afeta a sua fé. Eu vou dizer, nunca Já viu alguém conversando com um defunto? Você foi sepultado com ele, você morreu com ele e você ressuscitou com ele. A velha vida morreu. E às vezes você fica sempre olhando para a velha natureza. Eu vou dizer, você nasceu de novo. Você ressuscitou com Ele. Por isso você pode sim andar em novidade de vida. Diga glória a Deus. É tão interessante que quando uma criança coloca a mão numa tomada, o pai fala: não coloque o seu dedo na tomada. A criança fica brava, mas a visão do pai é proteger. A Bíblia diz que Deus, Ele corrige. Olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus 12, do 6 ao 8. Porque o Senhor corrige o que ama. Diga: eu sou amado. Como que você sabe que você é amado? Deus constantemente está te corrigindo. Corrigindo para quê? Para que você possa aprender a andar, viver pela fé. E açoita qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filho. Tem gente que não aceita o tratamento de Deus. O pai fala: filho, é melhor você não namorar com essa moça. E aí quando você ouve um não, você quer se matar. Por quê? Porque você quer ouvir sim, 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 sim. E muitas vezes Deus vai... Eu vou dizer, existem muitas coisas que você não precisaria passar, porque você resiste o que Deus quer fazer da sua vida.
E você entende, você coloca Deus em uma situação complicada, porque Deus precisa trabalhar na sua vida em função de um propósito, porque Ele te ama. Qual pai que deixaria o filho viver de qualquer maneira? Nenhum, em sã consciência. Eu vou dizer, você é filho, você é amado. Quem aceita a correção, Ele o tem como filho. Quantas pessoas são rebeldes, são obstinadas, e tem que ser assim, e eu não aceito assim. Eu vou dizer, Deus, Ele não é o primeiro na sua vida. Deus é o único. No seu trabalho, no seu empreendimento, na sua casa, você está construindo, você está edificando. Eu vou dizer, Deus está trabalhando na sua vida. Olha o que a Bíblia diz também. Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sabe, se você não aceita a disciplina, ou se você não está sendo, é como se você fosse um bastardo, porque Deus trabalha na vida dos seus filhos. E eu gostaria de compartilhar com você sobre a fé que funciona. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Existe uma fé que funciona, que tem base e que tem fundamento. Ele diz que o apóstolo Paulo, ele lutou o combate da fé. Olha o que diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Eu estou crucificado e eu morri. Não sou mais eu que vivo. Aquele é o tímido, o homicida, o louco, o sem caráter, o esquisito, o esquizofrênico, o desequilibrado, o louco. Ele morreu. Mas a vida que eu vivo agora não é mais aquela vida. Você precisa aprender a declarar, chamar a existência. Essa crise de bipolaridade, você é santo, você é amado, você é perdoado, você consegue. Eu não consigo, eu não sei. Será que eu vou casar? Eu estou perdido, essa cela que não vai. Você é exatamente aquilo que você diz que você é. Paulo diz, eu falo, eu creio, eu falo com o espírito da fé. Sabe o que é convicção? É nada afetar a sua identidade. Nada que tem fora afeta o que você crê dentro. Mas quantas pessoas, adversidade, tribulação, e eles ficam gelatinosos. Por quê? Eles não têm a convicção. Agora, Paulo foi exitoso. Ele disse, a vida que eu vivo agora, eu assumi a identidade da fé. E aqui diz qual que é o fundamento da fé. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. A fé que funciona, que tem uma base, é que está escrito aqui. Eu vivo pela fé, aonde? No dinheiro. Eu vou dizer, muitas pessoas tinham muita fé. Tem pessoas que têm fé no dinheiro. Imagina se você perdesse o que você tem. Como seria a sua vida? Eu vou dizer para você, tenha Ele como primeiro na sua vida. Tenha Ele como único na sua vida. Permita que Ele seja tudo. Eu vou dizer, a célula não é sua. A sua casa não é sua. O seu dinheiro não é seu, é tudo para Ele. É tudo dele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fé é você entregar. Fé é você confiar. Ah, pastor, mas se eu não entregar e não der certo? E se eu dizimar e não der certo? E se eu liderar e não der certo? E se eu tentar e não dar certo? É alguém que não entendeu a base da fé. Você nasceu para ser grande. Deus não criou nada para ser pequeno. Não estou falando de relevância e mudar o mundo. Eu vou dizer, os seus filhos podem ser os futuros Benny Hinn's, Billy Grahams dessa geração, porque você é uma mãe que Deus constituiu na sua casa. Eu não tenho uma veia empreendedora, então eu vou dizer você, o Espírito habita dentro de você. Deus é o construtor, Deus é o empreendedor, e o Espírito veio habitar dentro de você. Deus pega coisas insignificantes e levanta. Por quê? Para que a glória dele se manifeste. Mas qual que é a questão? Deus precisa te ensinar a viver pela fé. E às vezes essa jornada de medos internos, você vai ter que acabar passando por experiências que muitas vezes você não queria passar. Mas essas experiências fazem parte do propósito de Deus. Frustrações, lutas e prejuízos, é Deus removendo de você a sua justiça e colocando em você a justiça dele. Você não é próspero porque você tem um bom salário. Você é próspero porque você tem um pai que supre as suas necessidades. Você não é um bom líder porque tem muitas pessoas na sua célula. Você é um bom líder porque você tem um pastor que se chama o Senhor Jesus,
que te ensina e libera unção para que você possa fazer as coisas. Quando você entender que tem tudo a ver com Ele. Oh, aleluia. Olha que diz em Gálatas 5:6. Porém, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera, que atua pelo amor. A Bíblia diz que a fé, ela atua pelo amor. Paulo edificou uma obra poderosa pela fé, porque ele deixou claro: eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Eu vou dizer, é solidão, a timidez. Eu vou dizer, joga isso para fora e entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Sabe uma mosca? Uma mosca, ela pousa ali nas fezes, mas uma mosca nunca pousaria num forno bem quente. Ela perceberia: aqui eu me sinto ameaçada. Você carrega o fogo do Espírito Santo de Deus. É impossível o diabo pousar na sua cabeça, porque você está cheio do Espírito. Você nunca se permitiria ser enganado por um enganador, porque você sabe, ele é enganador. O diabo é o pai da mentira. Na verdade, ele avisa o que Deus quer fazer. Quando o diabo fala assim, não vai dar, é porque Deus está dizendo, vai dar. Eu vou dizer, quando eu ouço não vai, aí que eu vou. Diga você, irmão, você é uma labareda de fogo. Sapatinho de fogo, aleluia. Crente do poder do Espírito Santo. Aleluia. Olha o que diz em Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. No Velho Testamento, Deus se manifestava como Todo-Poderoso. No Novo Testamento, ele veio dizer, Abba, Pai. Significa, papaizinho, você não precisa mais ficar aterrorizado, meu Deus. Deus disse, o dia que você pecar, certamente você vai morrer. Adão pecou, caiu. Deus começa a andar pelo jardim, Adão estava escondido. Você é louco, não vou. Ele vai me matar. E Deus disse somente assim, Adão, aonde você está? Eu vou dizer para você, parece ser uma loucura. O evangelho é uma loucura. Deus não está preocupado com os seus pecados. Ele já resolveu naquela cruz. Ele está preocupado com a distância entre você e Ele. E quando você está perto da santidade, você se torna santo. Quando você está perto da pureza, você se torna puro. Quando você está perto da generosidade, você se torna generoso. Está cheio de crente. Não, eu vou ser santo. Vou amarrar minha língua. Não vou assistir novela. Mas aqui, noveleiro. Você não vence o pecado por obras que você faz. Você vence o pecado quando você entende que você foi amalgamado, que você está com Ele. Eu vou dizer, você tem um Pai que cuida de você todos os dias da sua vida. Oh, aleluia. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho. Você é amado. Oh, aleluia. Sabe, lá em Mateus capítulo 6, Jesus começa a falar, por que você está preocupado? Se Deus cuida até dos passarinhos. Eu vou dizer para você, o seu valor excede a um passarinho. Não ande ansioso com o que você vai comer ou com o que você vai vestir. O seu coração precisa estar guardado. Sabe que passividade é você ficar parado. Trabalhar no descanso é você ir para a guerra descansado. Em Salmos diz que Deus, Ele constrói através de nós. Eu vou dizer, Deus quer construir coisas através da sua vida, através do descanso. Aos seus amados Ele dá, enquanto dorme. Já estou encerrando a minha mensagem. E eu gostaria de falar algo para você. Deus, Ele está atrás de você. Talvez você está aqui todos os domingos, mas Deus está tão longe de você. Eu vou falar para você como que Deus encontra você agora. A única forma da sua fé é ser uma fé que funciona
é você entender que a fé atua pelo amor. E às vezes você tem medos, receios e tantas coisas que atemorizam você por dentro. E às vezes você passa por situações para que você possa ter revelação aonde a sua vida está fundamentada. Teve um dia que eu pensei, falei, meu Deus, o que vai ser da igreja com as minhas inabilidades? E eu me lembrei, o que eu estou falando? Eu vou dizer, o medo é um resultado, é um fundamento, e você não tem solidez. Eu estou pisando aqui, eu não tenho medo de cair, porque eu sei como foi construído. E você também não tem medo de cair da cadeira, porque tem fundamento essa cadeira. Eu vou dizer, a vida cristã de paz é você entender que no meio da tempestade, Deus está cuidando de você. No meio das adversidades, Deus está cuidando de você. Deus tem uma história para cada um dos seus filhos. Mas sabe como que Deus trabalha em cada um dos seus filhos? Removendo dos seus filhos a confiança em si, para que você possa aprender a confiar nele. Não fuja da sua dor, fuja para o Senhor. Vou contar uma história, eu já contei algumas vezes aqui, para que você possa entender a minha mensagem. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Eu já fui líder de célula que fechei célula, eu já fui um pastor que não saiu do lugar, e eu aprendi uma coisa, que lutas e frustrações é Deus querendo tirar o seu controle. Porque a sua justiça, você quer ter o controle da sua vida. Você não tem poder de nada, mas Ele tem o poder de tudo. E as histórias que você passa na sua vida, tem um Deus por trás, aguardando você dizer, Abba, Pai. Isso, eu já fiz muitos casamentos, e muitos jovens, anos, sem conversar com seus pais, magoado, que o pai disse, não põe o dedo na tomada. Existem portas fechadas, que se chama a expressão do amor de Deus na sua vida. Você não está preparado. Um dia passou num programa de televisão, esses noticiários, o filho de um mega empresário deu um Porsche para o filho quando completou 18 anos. A primeira vez que esse menino saiu, numa velocidade altíssima, ele bateu no poste e morreu imediatamente. O problema não era o Porsche, o sonho que ele tinha. O problema, ele não estava preparado para andar num Porsche. Às vezes, os nãos de Deus é porque você não está preparado. E Deus quer eliminar alguns postes na sua vida. Não fique magoado com Deus. Compreenda o trabalhar de Deus na sua vida. Eu vou dizer, você pode correr atrás de muitas coisas, mas no final das contas, você vai estar diante de Deus. Deus quer tirar, remover. Cada um tem uma história de dor aqui, todo mundo, de fragilidade, de debilidade, de rejeição. Eu vou dizer, não pare o que Deus tem para a sua vida depois da dor. Talvez a dor é o começo das coisas na sua vida. Talvez o fundo do poço é o único. Quando você está no fundo do poço, não tem mais como você olhar para baixo. Só dá para olhar para cima. Na década passada, a música mais tocada nos Estados Unidos é uma música que um jovem cantou para o seu pai. Esse menino, 11 anos de idade, o pai batia na mãe, batia nele e falava, você não presta. Essa é a realidade de muitas pessoas. Que ouvem do pai, da mãe, do patrão, e você aceita aquilo. A mãe não aguentou viver desse jeito. A mãe esperou esse menino ficar um pouquinho maior, levou para um retiro da igreja, e o menino ficou um mês. Nesse retiro, o menino cantou uma música, e passou na rádio da cidade pequena. Ele voltou para casa, o pai falou, cadê a mãe? Foi embora, porque ela não aguentou você. Houve uma revolta muito grande desse menino, e o pai falava, você não nasceu para cantar. Para com isso. Eu vou dizer, quando alguém falar que você não nasceu para alguma coisa, pergunte primeiro para Deus. Porque às vezes tem pessoas que falam, você não nasceu para isso. Elas estão enxergando a sua inabilidade. E talvez Deus fale, você nasceu para isso. Por isso que Deus é quem dá a última palavra. Nunca define a sua vida pela última palavra de um homem. Porque Deus é o que dá a última palavra. Um toque do favor muda completamente toda a história da sua vida. Resumindo, Deus estava trabalhando na vida desse menino, na vida do pai dele. Esse menino fugiu de casa, foi cantar uma música, e o empresário falou, o seu problema é que você está fugindo de um problema. Você tem que resolver esse problema. Está cheio de crente, e senta no culto, mas está fugindo de coisas dentro dele. Ele decidiu voltar para casa e falar com o pai dele. E ele ficou nervoso de novo. Decidiu ir embora de casa de novo. Pegou a moto dele, não funcionou.
Pegou o carro do pai, abriu o porta-luva, tinha um laudo médico, o pai com câncer terminal. Voltou para casa, o pai estava quebrando a casa inteira com um taco de beisebol. Ele falou: filho, me mata, porque é isso que eu mereço. Eu vou dizer, a justiça condena o pior dos pecadores, e até o mais justo. Mas eu vou dizer, a graça de Deus perdoa o pior dos pecadores. Você é perdoado. Ele decidiu voltar para casa, e o pai dele se converteu. E no final da história, ele falou para Deus: se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Deus, eu nunca tive um pai, eu nunca fui amado por um pai, e agora que eu estou tendo essa experiência, o Senhor vai levar ele. E ele escreveu essa música. Nos últimos dias de vida do pai, o pai tirou um chumaço de dinheiro e falou: filho, você nasceu para cantar, eu te ouvi no retiro, mas eu só te dava o que eu tinha, raiva e ódio. Você nasceu para cantar. Perguntaram para ele: quanto tempo você levou para escrever essa música? Ele disse: 10 minutos. A mulher falou: não, foi uma vida inteira. Filho, Deus está removendo de você a sua justiça. Sabe o que aconteceu com ele depois dessa experiência? Foi a música mais tocada na década passada, porque ele não cantou para homens. Deus selou a vida dele. Às vezes você mesmo está paralisando a sua justiça. Não consigo perdoar. Tem gente que morre, mas não perdoa. Eu ouvi dizer, a graça de Deus é para quem reconhece que não sabe, que não merece. Deus gosta de dar coisas para quem não sabe. Quando você cuida de algo, que você tem a convicção que você não dá conta, você vai cuidar. Deus, me ajuda a cuidar disso. Quando você não entender que o seu filho, você não sabe cuidar dele. Deus, eu preciso do Senhor para ensinar esse menino. Deus, como que eu vou lidar com essa célula cheia de gente? Libera, Deus, unção para que eu possa. E você fala: uau! Não sou eu, para que ninguém se glorie.